Olá, você que nos acompanha pelo RD News, especificamente aqui pelo Facebook. Hoje a gente vai conversar com a epidemiologista e virologista, professora da Unemate em Tangará, doutora Ana Cláudia Tretel. Doutora, seja muito bem-vinda ao RDTV. Boa tarde, Felipe, e boa tarde a toda a população que agora nos ouve. É sempre um grande prazer a gente poder colaborar, tirar as dúvidas e levar um pouquinho mais de informação e saúde para a nossa sociedade. Doutora, vamos começar aí falando sobre a Covid longa, né? O que seria essa síndrome pós-Covid? O paciente, ele continua infectado com o vírus depois, né, desse período? Então, na verdade, é importante, Felipe, que a gente entenda alguns aspectos, né? A infecção que ocorre no nosso corpo pelo SARS-CoV-2, que é o vírus que causa a doença Covid-19, ela é uma infecção aguda, né? O que acontece nesse momento, então? No momento em que você está com o vírus, naquele período que dura em torno de 14 dias, o vírus está agindo e interagindo, né, com o seu organismo, causando toda aquela sintomatologia, que pode fazer várias formas, a forma leve, a forma moderada, a forma grave, que você pode se curar em casa ou ter algum comprometimento respiratório, necessitar de uma internação, né? E às vezes até da UTI, em que você fica muito grave. Porém, passado esse período de viremia, o vírus, ele já não vai estar mais presente, agindo no organismo, né? O que vai acontecer é que ele vai deixar problemas, ele vai deixar sequelas. Na linguagem epidemiológica, a gente fala em morbidades, né? São condições que são criadas por algum processo de adoecimento que vai dificultar a sua vida. Então, tem algumas pessoas que se reestabelecem da Covid-19 de uma forma mais rápida e outras têm sintomas persistentes e até a longo prazo, sintomas que se estendem até 6 meses após a infecção. Normalmente, são pacientes que fizeram a forma moderada ou a forma grave, mas também temos essa síndrome pós-Covid, essa sintomatologia um pouco mais extensa, em pacientes que também fizeram a forma leve. Então, são vários sintomas que vão ficar permanentes no organismo do paciente até que o seu organismo consiga se recuperar, né, e superar essas fragilidades que o vírus causou para o seu organismo. E quais são esses principais sintomas aí que persistem, né, durante a Covid longa, doutora? Então, Felipe, é muito interessante, porque como o vírus ele é sistêmico, o que quer dizer sistêmico? Ele passa no nosso corpo inteiro. Então, nós temos alguns sintomas mais comuns, porém, a gente tem relatos de síndrome pós-Covid atingindo diversos sistemas do nosso organismo. Então, os principais sintomas que permanecem após a infecção é aquela fadiga, que é um cansaço. Você faz uma coisa simples e você fica muito cansado, né? Esse é um dos principais sintomas. Associado a ele, vem também aquela dificuldade respiratória. Em alguns pacientes vem uma fraqueza muscular, às vezes dor, né, muscular que se espalha pelo corpo inteiro. São os principais sintomas. Porém, nós temos alguns sintomas que vão aparecendo de forma menos consistente, né, em uma quantidade menor de pessoas, mas nós temos sintomas que aparecem no sistema cardiovascular, que é o quê? Problemas cardíacos que são desenvolvidos após a infecção, né, pela Covid-19, alguns casos de tromboembolismo, né, problema de coagulação que vai atrapalhar a nossa circulação. Nós temos alguns problemas gastrointestinais, relatos de paciente que apresentam um descontrole, ou seja, pode ocorrer diarreia, ou às vezes até uma paralisia intestinal, que o intestino não funciona de forma adequada, que podem evoluir para casos mais graves, problema no fígado, no pâncreas, que podem até 3, 4 meses após a infecção culminar com um processo cirúrgico, devido a uma inflamação grave que ele pode causar. Ainda nós temos problemas dermatológicos, a queda de cabelo é um dos 5 principais sintomas relatados, uma perda excessiva de cabelo pode acontecer, né? E no sistema neurológico, a gente tem um grande relato de depressão, ansiedade e até o estresse pós-traumático desses pacientes que vivenciaram esse processo de infecção. Então, é muito vasto e muito grande. É importante que a população, que as pessoas que tiveram essa infecção, fiquem alertas a qualquer um desses sintomas que não vai
desaparecendo ou que está incomodando a execução da vida dele, né? Em alguns casos, as pessoas não conseguem trabalhar, não conseguem se deslocar para executar atividades rotineiras de casa ou do trabalho. Uhum. A gente teve, inclusive, a gente abriu uma caixinha de perguntas no nosso Instagram, né? E uma leitora mandou a seguinte pergunta aqui para a gente, né? O que fazer para a fraqueza que fica após Covid, né? A Leliane Viana mandou para a gente, doutora. Então, Liliane, é muito importante que você tome os seus cuidados em casa, mas também procure um profissional de saúde, né? Todas as unidades de saúde da família, do sistema público, os profissionais, eles têm esse olhar amplo, então você deve procurá-los, informar, receber assistência adequada de um profissional de saúde, porque pode ser um quadro simples de restabelecimento, que vai ser breve, que com uma alimentação adequada, hidratação adequada, no início você precisa manter um repouso, mas aos poucos você vai reiniciando atividades de reabilitação, iniciando atividades físicas leves, com acompanhamento de um profissional, para que você possa retomar, se você já tinha, retomar a atividade física que você fazia anterior à infecção, e se você não tem, você criar esse hábito a partir de agora, porque a atividade física, ela é fundamental para a manutenção da nossa qualidade de vida e também para o restabelecimento pós-Covid. Né? No caso daqueles pacientes que têm plano de saúde ou procuram um serviço privado, eles podem estar agendando o seu médico de confiança da família ou um clínico geral para que ele faça uma orientação e te direcione, se houver necessidade, para um profissional qualificado para dar assistência adequada para a sua reabilitação. Doutora, passados aí mais de 1 ano e meio, né, que a gente chegou aqui no Brasil a pandemia, né? O quanto se sabe hoje sobre a Covid, né? A gente pode falar que já está num momento seguro de conhecimento sobre este vírus, né? Como que a ciência está, né, caminhando junto aí do conhecimento com relação a esse vírus? Olha, a gente consegue observar que a pandemia trouxe algo muito positivo para a ciência, né? Quebrou-se muitas barreiras, foram realizadas parcerias, acesso à informação, ele foi muito rápido, então, em todas as vertentes foram se criados grupos de estudo. Porém, a ciência, ela vem acompanhando o que a pandemia, o que o vírus, as modificações virais, né, essas novas mutações, a gente vem acompanhando como vem sendo essa evolução. Porém, Felipe, é muito importante a gente falar um pouquinho, de forma bem breve, sobre essas mutações virais. Só acontecem essas mutações porque o vírus está sendo transmitido em grande quantidade. Então, quanto mais pessoas pegam o vírus, mais chance eu tenho desse vírus mutar e criar um monstrinho que a gente fala, né? Essa mutação ser uma mutação tão importante que ela dificulte, né? Quem sabe no futuro a ação das vacinas, que ela dificulte a resposta imunológica do nosso corpo. Então, a ciência vem acompanhando. Porém, como é algo muito novo, é um vírus muito novo, a gente vai estudando conforme as coisas vão acontecendo. A gente não consegue antever muitas situações, né? A nossa maior estratégia é vacinar o mais rápido possível toda a população mundial para reduzir, assim, a transmissão. Quando a gente reduz a transmissão, a gente reduz a chance de mutações, porque aí menos pessoas vão estar pegando o vírus e assim as mutações serão menores, né? E com isso a gente tende a ter um controle maior. E manter essa adoção de higiene, de cuidado, de prevenção à saúde, né? Alguns aspectos do distanciamento, que é o que a gente chama do novo normal. Esses hábitos de higiene, de limpeza que nós estamos tendo durante a pandemia, eles já deveriam acontecer anterior a ela. Então, talvez ele venha também para que a gente torne isso um hábito e não abandone mais a lavagem das mãos, a higienização, a utilização do álcool e gel e vários outros aspectos que a gente começou a adotar depois que o novo coronavírus se expandiu pelo mundo, né? Uhum. Doutora, a cepa P1, né, ou a gama, aí, como é conhecida, né, é a variante predominante hoje no nosso país, né, porém, a gente também está chegando aí a Delta, né, e a gente percebe que nos países que ela chegou, parece que ela se tornou predominante, né, principalmente no Reino Unido, acredito que lá em Israel também tem esse relato, né. A senhora, como que está sendo este embate, né, essa competição aí viral aqui no nosso país? A senhora tem acompanhado, né, esse movimento da chegada da Delta? Ela está ainda, não é predominante no Brasil mesmo? Como que está isso?
Então, essa questão de vir uma cepa nova e ela se tornar dominante em um determinado território, isso acontece por quê? Porque a mutação dela tornou ela mais eficiente, né? Vamos dizer assim, numa linguagem bem popular, ela é mais esperta, ela escapa, ela engana o nosso sistema imune, e com isso, ela consegue, inclusive, passar na frente das outras variantes que nós temos, né? Então, o monitoramento da variante Delta, ele é fundamental. Então, os principais laboratórios de sequenciamento viral do país e do mundo, hoje eles monitoram essa inserção da Delta. É impossível dizer que a gente vai controlar e ela não vai entrar. Ela vai entrar, né? Ela já entrou, na verdade. Só que o que nós precisamos fazer é evitar que ela atinja toda a população, mantendo os cuidados de higiene, de distanciamento social e acelerando o processo de vacinação, porque assim diminui a transmissão e diminui o impacto que ela vai causar na sociedade, né? Então, ela é uma variante de grande preocupação atualmente no Brasil, né? Os principais estudos que nós estamos recebendo no mundo em relação a ela nos levam para uma grande preocupação em relação à transmissibilidade, dela ser muito mais eficiente em passar de uma pessoa para outra, em atingir grupos populacionais que anteriormente, com a cepa inicial, não eram atingidos com tanta gravidade, né? Os estudos preliminares indicam que as vacinas que nós temos estão sendo eficientes, mas cada vez que surge uma mutação diferente, a chance deles fazerem um escape ao mecanismo de vacina aumenta. Então, a parte de cada um de nós é fundamental para que a gente consiga superar, mas ela é de grande preocupação. Por isso, nós não podemos relaxar ainda em todos os cuidados ou flexibilizar atividades que propiciem grandes aglomerações, porque o risco é muito grande dessa terceira, quarta, quinta onda e ser até um pouco mais agressivo do que nós já vivenciamos até então. A gente viu também aí que em Israel, por exemplo, mais de 60% da população vacinada, e eles estavam adotando algumas medidas já para voltar, né, ao novo normal, como eles estavam se referindo, né, doutora? Mas parece que com a chegada, a inserção da Delta, eles voltaram, né, a utilização de máscara em público, né, todas essas normas de higiene que a senhora mencionou. Sim, com a possibilidade da inserção e da agressividade da variante Delta, nós temos que evoluir com a vacinação, mas manter o máximo de cuidado que nós podemos, né? Então, fazer uma escolha preferindo a precaução é o melhor caminho neste momento. Porque se nós acharmos que já estamos com quase 40% da população brasileira com a primeira dose, o que não causa uma proteção muito efetiva. A efetividade da vacina é após a segunda dose. Nós não alcançamos 15% da população ainda. Mas se nós tivermos um olhar de que estamos aumentando a vacinação, vamos flexibilizar tudo, vamos suspender tudo, já vamos comemorar, a gente pode criar um cenário muito pior. A gente pode caminhar para uma tragédia, para um novo colapso, para mais uma grande quantidade de óbitos por conta da pandemia devido à agressividade dessa nova variante, Felipe. Doutora, por que é importante a gente observar cada situação de cada país, ou uma situação específica epidemiológica, né? Parece que o vírus pode se adaptar diferente a cada país, né? Qual que é a interferência geográfica ou local? O que pode interferir nessa difusão do vírus aí pelos países? Essa pergunta é muito interessante, né? Porque quando a gente fala em processo de adoecimento, a gente tem que entender que tem inúmeras questões, variáveis que influenciam nessa doença se espalhar mais, ser mais grave, né, causar mais óbitos. Não é única e exclusivamente por exemplo, que nós estamos discutindo aqui, a variante. Não é só a variante é uma preocupação, mas o vírus se comporta de forma diferente, primeiro, porque nós estamos falando de populações diferentes, com hábitos de higiene diferentes, com costumes, com culturas diferenciadas, né? Que dependendo deste comportamento, ele pode aumentar ou diminuir a gravidade com que a doença se espalha e causa também formas mais graves dessa doença. Outro aspecto é o aspecto genético. A nossa configuração genética, a forma como que o nosso corpo foi constituído, ele varia de população para população. E a interação do vírus, né,
com células que têm características genéticas diferentes, porque cada população tem o seu diferencial. A gente pode fazer um lembrete em relação ao Zika vírus. O Zika vírus circulou no mundo todo sem grandes problemas. Quando o vírus da Zika encontrou a conformação genética do brasileiro aqui, né, logo após a Copa, o que aconteceu? Aconteceu aquela situação daquela mutação e daquela gravidade dos casos das crianças nascendo com microcefalia, o que tinha ocorrido de forma muito pontual em 2 ou 3 países do mundo. Então, isso pode acontecer também com o SARS-CoV-2, que é o vírus da Covid-19, e ainda mais com essa grande quantidade de mutação. Então, a característica biológica, genética da população também pode, né, interferir. Então, é uma grande gama de situações que vão convergir para isso. Outro ponto é a estrutura de saúde, os serviços de saúde, a nossa competência em acolher, tratar, curar, e agora nós temos o grande desafio de reabilitar com essa síndrome pós-Covid. Além de tratar os que estão com infecção aguda, que estão doentes agora, a gente tem que estruturar um serviço de saúde para tratar essas sequelas, né, para reabilitar a nossa população. Então, a forma com que nós estamos organizados politicamente também pode fazer uma grande diferença, tanto na eficiência e na agilidade da vacinação, como no tratamento de quem está doente ou na reabilitação de quem já está na fase de convalescência. Doutora, recentemente a gente recebeu aqui em Mato Grosso a Copa América, né? E foram identificados em jogadores colombianos, né, e equatorianos que fizeram teste, a cepa B1.621, que seria essa cepa colombiana ou andina, como tem sido chamada, né? O que a gente sabe sobre essa cepa hoje e quais as proporções que ela pode tomar aqui no nosso estado, né? Então, na verdade, a Organização Mundial de Saúde, ela classifica as variantes em variantes de preocupação, que são aquelas realmente já comprovadamente agressivas, né, que aí está a alfa, a beta, a gama e a delta, e ela tem outras 7 cepas de interesse, na qual se classifica, né, essa cepa que você acabou de citar. Então, isso representa para nós um risco, porque se eu recebo uma cepa com uma outra mutação que não estava circulando aqui, mesmo que ela não seja das cepas mais agressivas, né, classificada como de preocupação para a OMS, eu posso fazer um encontro dessa cepa com uma outra. Ah, Ana, mas isso não pode acontecer. Pode sim. Nós já temos relatos na literatura de pacientes com co-infecção, com 2 cepas, 2 variantes diferentes, são casos raros, mas acontecem, 2 variantes diferentes do SARS-CoV-2 infectando a mesma pessoa. Além disso, nós no Brasil, principalmente em Mato Grosso, nós somos endêmicos para várias outras doenças virais. Dengue, zika, chikungunya, hantavírus, febre amarela e tantas outras. E há possibilidade de co-infecção, sim, de um paciente estar ao mesmo tempo com o SARS-CoV-2 com o vírus da dengue, e a gente não sabe o que esse encontro, essas mutações dentro do organismo podem causar, né? Então, infelizmente, ainda não é o momento da gente ter grandes eventos, ainda não é o momento de ter uma grande circulação de pessoas. É claro que o mundo não pode parar, é claro que a gente tem impactos imensos sobre a saúde mental da população, e o lazer é algo, né, que alivia essa pressão que a gente vivencia no dia a dia, mas a gente precisa prezar pela saúde, pela vida em primeiro lugar, né? A função de cada um de nós, independente do setor que eu atuo, que eu represento, tem que ser a preservação da vida em primeiro lugar. E depois disso, sim, eu venho preservando os outros interesses do segmento ao qual eu represento. Então, acho que talvez tenha sido um erro a gente receber essa Copa América neste momento, né, doutora, da pandemia, né? Com certeza, né? Se outros países optaram por não receber, talvez seria um momento de adiar, talvez. Né? A gente tem uma perspectiva de que no segundo semestre, meados do segundo semestre, a gente já tem uma cobertura vacinal bem mais ampla, não só nos países mais ricos do mundo, mas em países em desenvolvimento, como é o nosso caso. Então, talvez adiar seria um bom caminho, uma opção, né? Mas, para isso, cabe, né, as decisões de várias instituições que estão gerindo, né, o enfrentamento à pandemia por todo o país e por todo o mundo também. Doutora, a gente já está encaminhando já para o final do nosso bate-papo, né? É sempre muito bom
poder divulgar informações, né, sobre a pandemia, sobre a Covid, este vírus que está aí já há mais de um ano circulando no Brasil e que ainda causa tantas dúvidas, né, à nossa população. Então, eu agradeço muito a presença da senhora e deixo um espaço para as suas considerações finais. Eu que agradeço, Felipe, né? É uma honra, enquanto servidor público, poder executar a nossa função, que é devolver para a sociedade todo o investimento que vocês fazem em nós, na nossa formação, e que a gente dê sequência na formação de novos pesquisadores e cientistas no nosso estado, no nosso país, né? Deixar um alerta para a população, para que não relaxe, né, nas atividades, nos seus cuidados diários, nas questões de higienização, de distanciamento social, que façam opções das formas mais seguras possíveis, né? No início da pandemia, nós acreditávamos que duraria poucos meses, mas as perspectivas, as predições para o futuro não é que acabe, é que a gente perdure aí por mais alguns anos, colhendo esses resquícios e com cuidado. Então, cada um faça a sua parte, né? O mundo precisa dar continuidade, então que todo mundo saia para trabalhar com consciência, fazendo o melhor, mantendo o distanciamento, mantendo a higiene da melhor maneira possível, né? Porque assim todos nós temos que lembrar que a responsabilidade não é só sobre a minha saúde, mas é uma corresponsabilidade. Quando eu cuido da minha saúde, quando eu me vacino, eu cuido da saúde do outro, eu cuido da saúde de todos. E é isso que a gente busca agora. E para quem não está imunizado, quando chegar a sua vez, faça a vacinação, independente da vacina que estiver disponível, porque isso é um ato de amor. Você vai estar preservando a sua vida e de toda a comunidade que está no seu entorno. Meu muito obrigada, tenha uma boa tarde. Obrigado, doutora, obrigado a você que nos acompanhou até aqui, e a gente espera poder se reunir, recebê-la, doutora, para outras informações, outras trocas aí de ideias nos próximos meses, dias, enfim, sempre as portas abertas para recebê-la. Será um prazer também, as portas aqui da Unemate também estarão sempre abertas para todos vocês. Um grande abraço a todos. Tchau, tchau, gente, até mais. Tchau.